Bom, meus irmãos, graças a Deus, aqui estamos nós, mais uma vez reunidos, embora de forma virtual, mas com um sentimento voltado para Jesus e para os propósitos que Ele nos transmite. E como toda tarefa espírita começa com a prece, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje orando e pedindo a Jesus que nos auxilie, que nos oriente nos trabalhos da noite de hoje. Vamos juntos fechar os olhos, mentalizar bem juntinho de nós a doce figura do Divino Mestre Jesus, como se estivéssemos todos juntos lá no auditório do centro, caminhando para Jesus, em comunhão, buscando sentir a presença de cada um e da espiritualidade amiga que vem em nome do alto nos ajudar. Por isso, Senhor Jesus, te damos graças pelas bênçãos da oportunidade que representa para nós aqui estarmos em comunhão em Teu nome. Ajuda-nos, Divino Senhor, no nosso propósito. Permite aos Teus mensageiros de amor tocar as nossas mentes e os nossos corações, para que em razão e emoção consigamos todos juntos alcançar o ensinamento e o aprendizado da luz que Tua sublime doutrina envia para todos nós. E assim, Mestre amado, confiantes na Tua assistência e na Tua presença entre nós, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o nosso trabalho da noite de hoje, como sempre, é direcionado ao estudo e o aprendizado das obsessões. Lembrando sempre que a obsessão é uma realidade que, desde os primórdios, afeta a humanidade. E que só a partir do advento do Cristo, o Mestre Jesus nos ensinou a trabalhá-la, a compreendê-la e a conduzi-la de forma adequada. E hoje, com o advento do Consolador prometido, o Espiritismo, que foi codificado pelo Senhor Allan Kardec, podemos estudá-la, compreendê-la, trabalhá-la e tratá-la de forma racional, clara, objetiva. Portanto, nosso trabalho é sempre voltado para a compreensão do estudo, do trabalho da obsessão. E como primeira questão, nós gostaríamos de trazer a seguinte pergunta: como acontece ou como se dá as influências entre os seres? Como pode um ser ter a condição de influenciar ao outro? Como acontece essa realidade? Porque sabemos que todos nós, encarnados ou não, temos essa condição. E de uma maneira comum, podemos dizer que essa influência, ou as influências, acontecem essencialmente pela condição da sintonia que todos nós mantemos ou deixamos nos manter diante de um outro ser. Sintonia essa que nós já aprendemos, ela é transmitida basicamente através de ondas energéticas. Ondas que existem basicamente em 3 tamanhos ou em 3 formas: a onda longa, a onda média e a onda curta. E já sabemos que quanto mais elevado é o espírito, maior é a condição vibratória dessa onda. Os espíritos elevados vibram numa condição superior de vibração.
e assim naturalmente transmite as suas energias. E nós, ainda pouco evoluídos, mas a caminho da conquista da evolução, ainda vibramos uma condição vibratória ainda modesta, ainda em onda média e, lamentavelmente, alguns ainda em onda longa. Portanto, nós sabemos que quando um espírito superior emite uma vibração de onda, uma vibração energética, uma ajuda, um socorro em direção ao irmão necessitado, quando esse está em sintonia vibratória com o irmão sofredor ou o irmão obsessor, um espírito maldoso, simplesmente essa condição de onda não atinge ao irmão que necessita, ou que pelo menos busca essa ajuda. Por isso que muitos de nós, muitas das vezes, mesmo em tratamento espiritual numa casa espírita, não conseguimos lograr êxito nos nossos tratamentos. Muitos vamos à casa espírita achando às vezes que são os espíritos que necessitam ou que devem fazer cada um o seu papel, sem entender a condição vibratória em que participa da problemática da obsessão. O necessitado muitas das vezes mantém a sua condição vibratória voltada à espiritualidade sofredora, que se mantém ligada aos nossos sentimentos, pensamentos e ideias, muitas das vezes nos escravizando e conduzindo os seus intentos inferiores. Para que haja a sintonia do espírito protetor ou dos espíritos que se propõem a ajudar o irmão necessitado, é necessário que o médium, por assim dizer, e usamos do termo médium para lembrar que todos nós, de alguma sorte, somos médiuns. Por isso temos a condição de sintonizar com a espiritualidade superior ou inferior, de acordo com a nossa condição vibratória. É necessário que vibremos, ou pelo menos que busquemos alcançar a sintonia da emissão das vibrações superiores que os espíritos, podemos dizer, curadores, tentam nos ajudar. Para que assim, então, transmitindo ou retransmitindo a essas energias enviadas a nós, aos irmãos obsessores, possam literalmente bloquear a onda energética negativa que nos é enviada. Assim como sugere propriamente a figura que estamos enviando. Os espíritos manipulam o fluido cósmico universal e criam o que é de sua vontade, desde que tenham elevação para isso. Ou seja, quando pensamos, nós já aprendemos isso, não é? Literalmente, estamos emitindo energia. E essa energia, saída de nós, tem a condição de atingir e modificar o fluido cósmico universal. Para entendermos mais adequadamente o fluido cósmico universal, gostaríamos de demonstrar de uma forma simbólica, não é? De uma forma, pelo menos, que nos foi possível entender aquilo que nos ensina a codificação espírita. Diz a codificação espírita que Deus deu origem ao universo e criou o espírito e o fluido cósmico universal. Mais ou menos da seguinte forma figurada: criando o princípio espiritual e o princípio material. Seria esse o princípio material, o dito fluido cósmico universal, que, por sua vez, devido às suas modificações, dá origem à matéria.
Então, o fluido cósmico universal é de onde se produz tudo o que existe. Toda a matéria tangível que possamos ver, tocar ou sentir, tem por origem o fluido cósmico universal. E devido às manipulações, devido às modificações processadas pelos espíritos superiores e por Deus, né, que é o princípio de tudo, dá origem à matéria tangível que nós conhecemos. E do princípio espiritual existe, ou foi criado, ou é criado, como queiram, o espírito. E daí podemos dizer, segundo a doutrina dos espíritos, que em todo o universo, basicamente, existem apenas três coisas: Deus acima de tudo, o espírito e a matéria, formando assim a trindade universal. Então, como vimos, o fluido cósmico universal nada mais é do que o princípio da existência material. Aquilo que foi criado pelo Criador e manipulado dá forma a tudo que existe. E que é susceptível à condição do pensar, à condição do pensamento do ser espiritual, encarnado ou não. Muito bem. Outra questão importante. Mas por que ocorrem as influências ocultas dos espíritos sobre nós? Já sabemos que é devido às sintonias que nós permitimos ou participamos e nos liga um ser encarnado a um desencarnado ou vice-versa. E ou também aos encarnados, porque é assim que, de fato, nos ligamos uns aos outros, pela sintonia que buscamos alimentar em nossas vidas. Mas por que de forma oculta isso acontece? E aí nós vamos começar a perceber que essa forma oculta, devido justamente às afinidades, não são tão ocultas assim. Porque é justamente a afinidade que aproxima as criaturas. Ora, se são minhas tendências, se são minhas afinidades que me conduzem a ligar a determinados grupos de pessoas, a hábitos e costumes, a frequentar determinados ambientes, determinadas escolas, determinadas situações de vida, a todo aquele a que me ligo de uma sorte ou de outra, não posso alegar e é de forma oculta, mesmo que sejam entidades espirituais. Sim, porque esses só se aproximam de nós por conta dos valores, pensamentos, sentimentos e ideias que encontram guarida dentro de nós e de nós se aproximam. Por isso, a expressão que diz: dize-me o que pensa, que direis com quem andas, é de extrema valia e uma verdade expressa. Aquilo que pensamos, aquilo que alimentamos como ideias, objetivos e propósitos, é o que nos leva aos lugares e aos propósitos de vida. Aqui nos liga a outras criaturas, quer sejam encarnadas ou desencarnadas. E quando dizemos, dize-me com quem andas, que direis quem sois, é uma realidade que muitos buscam não perceber, buscam não entender, buscam não enxergar, porque apenas se aliam às criaturas os intuitos imediatos, sem se dar conta daquilo ou daqueles que a eles estão sendo ligados. Falta-nos conhecer, então, o mecanismo que nos leva a essas relações. E podemos dizer, também aprendido, não é, e dito pela codificação espírita, que tudo começa com o pensamento. Não poderia ser de outra forma. Só que nós precisamos compreender
o pensamento como um mecanismo, não aquele pensamento rotineiro, aquele pensamento que corriqueiramente alimentamos em nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas precisamos pensar, por assim dizer, no pensamento como um atributo. E aí talvez alguém diga, mas Silvio, o homem ainda não se conhece. Quanto mais conhecer a origem ou entender o pensamento como um atributo. Mas existe uma máxima na própria ciência humana que diz que pode-se se conhecer a causa pelos efeitos, não é? É assim que muitas das vezes a ciência humana alcança a compreensão e o entendimento da origem das coisas. Por isso, precisamos entender, ou pelo menos buscar aprender, o pensamento como uma causa. A causa daquilo que o leva a realizar, não é? A causa daquilo que existe como vida. Mais uma vez, mas Silvio, se não entendemos como atributo, como podemos compreendê-lo como causa? É a mesma coisa. Sim, mas aí nós poderemos tentar buscar compreender, se não o pensamento como essência, como atributo, mas compreendê-lo em seus efeitos. Aquilo que corriqueiramente nos acontece, o que nos conduz, o que nos faz pensar propriamente dito. E o primeiro efeito, né, poderíamos dizer, talvez um dos maiores, se não o primeiro, mais importante, na condição do pensar, é a consciência, que nada mais é a percepção do que se experimenta. Quando o Espírito de Verdade nos sugere que as leis de Deus estão em nossas consciências, via de regra imaginamos consciência como um atributo moral ou como uma conquista de valores que realizamos a nível de moralidade. Entretanto, a espiritualidade superior dificilmente poderia se expressar nesse sentido, sabendo-se ou sabendo que a humanidade carece ainda, em muito, de uma condição evolutiva no seu aspecto moral e que desenvolve a sua percepção. E nós não podemos entender de outra forma que consciência nada mais é do que a percepção daquilo que se experimenta. E cada um percebe, cada um alcança, segundo as suas possibilidades, tudo o que experimenta, tudo o que sente. Muitas das vezes, muitas pessoas sentem e experimentam as mesmas coisas, mas cada um alcança uma forma de consciência ou de percepção daquilo que experimenta. Portanto, consciência seria a expressão do pensamento, onde se percebe aquilo que se vivencia em sua realidade objetiva. Seria a percepção dos fenômenos próprios da existência, a capacidade para perceber e discernir a sua realidade. O que seriam os instintos enquanto pensamento? Ou como consequência, ou como efeito do pensamento? Os instintos seriam as ações, atos e atitudes inconscientes. É caracterizado por um impulso interior que faz um ser vivo de maneira inconsciente, provocando atos adequados que visem a sobrevivência própria da espécie ou da sua prole. Intuição e percepção seria justamente as sugestões e instintos. Intuição pode ser uma sugestão espiritual de um amigo que tenta nos ajudar. E pode ser também um instinto, aquela vivência
aproveitada ou vivenciada em outras vidas, trazida no seu subconsciente, que se manifesta através de um instinto. Muitas das vezes, todas as setas da vida nos indicam uma direção, ou pelo menos no meio em que vivemos, e algo nos diz interiormente para irmos no sentido contrário. Isso seria uma forma de intuição que pode acontecer por uma sugestão de um amigo espiritual ou por um conhecimento adquirido em vidas pregressas. Sensação. A sensação seria o sentimento em evolução. E trazemos aqui, para melhor entendimento, um quadro da evolução espiritual, onde começamos a existir em animalidade. E na medida que vamos realizando as nossas reencarnações, não é? Vamos realizando a progressão do nosso entendimento, do nosso raciocínio, através das sensações. No início, materialidade, sujeito à influência da lei de causa e efeito, ignorância, irresponsabilidade, empirismo, instinto. E na medida que as encarnações vão acontecendo, vão se processando, a tendência dessa materialidade vai diminuindo, dando espaço ao desenvolvimento da angelitude, que é a condição do ser voltar-se para a espiritualidade, ficando cada vez mais sujeito à influência da lei de amor, sujeito ao conhecimento adquirido, à responsabilidade, à sabedoria e à razão. No início, o homem só tem instintos, né? Evoluído e corrompido tem sensações. Ou seja, do ponto de partida, o homem, na sua condição evolutiva, vai adquirindo a sua condição de evoluir. E corrompido pelos valores, pela não compreensão do meio e da sua materialidade, vai adquirindo sensações. E na medida que evolui, cada vez diminui, voltando-se para a espiritualidade. E na medida que amplia a sua condição de angelitude, instruído e depurado, ele passa a ter sentimento. Então, na medida que amplia a sua condição de perceber a espiritualidade, ou caminha em direção à angelitude, vai desenvolvendo em si a sua condição de sentir. Assim nos ensina a lei do amor. Esse é parte do enunciado da lei do amor que está no Evangelho, segundo o Espiritismo. O sentimento seria a ressonância produzida. Que ressonância? Ora, simplesmente a ressonância dos pensamentos. Os pensamentos, quando ressoam dentro de nós, vibram dentro de nós, estamos simplesmente ressoando aquilo que pensamos e alimentamos como sentimento, consequência daquilo que conduzimos interiormente. É o que vibra no nosso interior. Sentimento nada mais é do que ressonância produzida, vibrando no interior de cada um. O sentimento nada mais é do que a elevação dos instintos à altura do progresso realizado. No início, os homens só o instinto têm. Está lá no início do enunciado da lei do amor. O sentimento nada mais é do ponto atingido que partiu da condição de instinto. E na medida que foi trabalhado, que foi evoluído, que foi modificado na condição de sensações, esclarecido e estudado, atinge a condição do sentimento. Instruído e depurado, o homem tem sentimento.
E como diz a lei do amor, e o ponto alto do sentimento é o amor. O pensamento é quem atribui o sentimento às sensações, emoções e sentimentos. Ou seja, é a nossa condição do pensar e dar direção a tudo o que experimentamos interiormente, seja sensações, emoções ou sentimentos. E a vontade? A vontade nada mais é do que o nosso querer produzir. No início, agimos literalmente como criança, não sabendo da potencialidade que representa essa condição. O pensamento, alimentado como vontade, apenas expressa um querer imediato. Temos sido vítimas de nós mesmos. Não percebemos, muitas vezes, que a nossa vontade interior tem andado em direção contrária ao que necessitamos. O nosso querer, a nossa vontade, tem muitas das vezes nos levado em direção contrária daquilo que necessitamos, por achar muitas das vezes que aquilo que necessitamos é apenas a satisfação imediata da aquisição ou da conquista da materialidade. O conhecimento é um dos efeitos sublimes do pensamento. Na medida que você direciona seu pensamento em busca de aquisição de valores e de informações, você adquire um bem inalienável, que adentra ao seu ser e que é somado às suas conquistas indeléveis da alma, lhe proporcionando a condição da existência e do discernimento, do ser evoluído para o qual estamos todos nós destinados. Outro efeito, do pensamento é o raciocínio, que nada mais é do que o esforço mental. É o exercício da razão pela qual se procura alcançar o entendimento de atos e fatos, se formulam ideias, se elaboram juízos, se deduz algo a partir de uma ou mais premissas. Concentração. O grande instrumento que, bem entendido, pode dar verdadeiro valor à condição do pensar, que significa nada mais, nada menos do que ter foco. É o processo psíquico que consiste em concentrar voluntariamente toda a atenção da mente sobre um objetivo. Ideia. Ideia nada mais é do que a imagem produzida. Aquilo que o homem pensa produz uma imagem, que naturalmente é entendida como uma ideia. E finalmente chegamos à sintonia. Para entendermos sintonia, é preciso alcançar, compreender melhor, inicialmente, o que vem a ser a afinidade. É a afinidade que nos dá a condição da sintonia. E a afinidade seria justamente aquelas semelhanças, a identidade, a conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos, pontos de vista que temos uns com os outros. É uma premissa necessária para que se estabeleça a sintonia. Ou seja, sem afinidade, não há sintonia. Os nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos com quem vivenciamos a nossa realidade material, aqueles a quem estamos próximos, ou aqueles que de nós se aproximam, necessariamente buscam semelhança, identidade, gostos, interesses, sentimentos, propósitos, e nos dê a condição da afinidade, para que aí possamos atingir o ponto da sintonia, que nada mais é do que a identificação estabelecida pela virtude da atração e da simpatia, que passa a vigorar entre as pessoas que mantêm
a afinidade. Ou seja, a vibração que nós sentimos, né, na condição da vibração positiva é a realização do prazer, da identificação que mantemos uns com os outros. E aquela vibração negativa, aquela vibração mórbida, aquela identificação do sofrimento, não é? Da situação negativa propriamente dita. Nada mais é do que a sintonia com a condição inferior, existente ainda dentro de cada um de nós, que muitas das vezes é trabalhada, buscada intencionalmente pela espiritualidade superior. E, finalmente, o perispírito. Mas, Silvio, o que é que tem a ver o perispírito com o pensamento? Ou como o efeito, ou os efeitos, né, do pensamento? Sem o perispírito, pouco ou nada faríamos com a condição do pensar, porque simplesmente ele é o receptor, o condutor dessas percepções. Quando entramos em sintonia um com o outro, nós criamos em torno de nós uma atmosfera fluídico-perispiritual comum, ou seja, tanto no efeito mediúnico, não é? No fenômeno mediúnico, por assim dizer, como no nosso dia a dia. Nós estamos nos sintonizando, realizando a condição de aproximação, realizando a condição de criar em torno de nós uma atmosfera positiva ou negativa, mas o que nos dará essa condição de permitirmos sensações e impressões e, naturalmente, de influenciar uns aos outros. E aí, tanto no fenômeno mediúnico como no nosso dia a dia, sem nos darmos conta dessa realidade, o nosso perispírito se expande, né? Ele amplia-se, por assim dizer. O perispírito do espírito comunicante, ou daquele ser que de nós se aproxima e busca sintonizar, também se expande. Essa é uma relação de interação. Para interagirmos uns com os outros, nos ligamos, literalmente, uns aos outros, através da nossa condição perispiritual. E aí talvez alguém diga, mas Silvio, como é possível isso? Estudando as propriedades do perispírito, vamos melhor entender essa condição. Fica como sugestão. A leitura e o estudo das propriedades perispirituais do homem. Assim poderemos entender melhor a condição de receptor e condutor dessas percepções humanas. E aí o Espírito transmite sua vontade ao médium, né? Na criação dessa atmosfera, na identificação da sintonia propositada, formando-se um conjunto que permite que um, literalmente, influencie ao outro. Quando voltado para o bem, essa realização é positiva. Quando voltado para o mal, essa resultante é negativa. Por isso, o médium busca alcançar, busca receber boas orientações, busca a sintonia com a espiritualidade protetora, há de criar dentro de si uma atmosfera positiva para que possa expandir-se interiormente e alcançar a condição vibratória da espiritualidade protetora. Pensamento é energia, energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos
a atuação dos outros. Estamos a todo o tempo produzindo e criando formas em torno de nós e transmitindo aos outros, como da mesma forma os outros estão pensando e criando em torno deles e enviando em nossa direção essas mesmas formas, conforme a sua condição de pensar. Vamos nos comunicar com as entidades e núcleos de pensamento com as quais nos colocamos em sintonia. Ou seja, se buscarmos criaturas que vibram e emitem energias produzidas de forma diferente a nossas, ou vice-versa, simplesmente não acontecerá, em hipótese nenhuma, essa condição da sintonia. As formas inerentes à nossa natureza, que invariavelmente iremos produzir. Não adianta eu orar e apenas produzir palavras repetidas se dentro de mim não ressoar, literalmente, a minha condição do pensar. Ou seja, se eu não sentir aquilo que eu transmito através da minha prece não irá atingir o meu propósito, que é o do socorro, o da ajuda espiritual. Mesmo que a espiritualidade tente de nós se aproximar e nos ajudar, eles simplesmente não conseguirão, porque em nós não encontrarão a condição da sintonia, e as energias emitidas em nossa direção apenas serão desviadas pela nossa própria condição energética produzida em nosso interior. A evolução do pensar resulta na ampliação da consciência, da vida maior e do que ela é ou representa. Esse é o nosso propósito de evolução. Evoluímos na medida que conseguimos evoluir na condição de pensar. Esse é o primeiro e maior atributo da criatura humana, o pensamento. Enquanto nós estivermos lidando com esse atributo como formas corriqueiras, como apenas mero instrumento que nos faz ou nos dá a condição de atingirmos os nossos propósitos, os nossos objetivos, nós estaremos apenas, literalmente, vivenciando as situações imediatas, sem sair da condição que necessita, ou pelo menos para o qual foi propositado as nossas encarnações. Pensamento e a comunicação. O pensamento é a raiz do que falamos ou fazemos. Cada forma pensamento possui várias características e propriedades distintas de acordo com a vontade e a moral da pessoa que a criou. Ou seja, nós, segundo os nossos propósitos, segundo os nossos objetivos, né, vamos estar criando em torno de nós. Por exemplo, se estamos aqui, mesmo de forma virtual, participando desse encontro, mas sem buscar o alcance, o entendimento da mensagem transmitida, levando às vezes até com descaso as mensagens que nos é dada como oportunidade de aprendizado. Vamos estar criando em nós formas de pensamento que irão se ligar a nós. O desdém que eventualmente direcionamos aos outros, esse só atingirá o seu objetivo se a quem é dirigido entrar na mesma sintonia do desdém, porque esse será objeto, atingirá primordialmente aquele que o gerou. Porque simplesmente a criatura que vibra nessa condição permite-se experimentar essa energia. E essa energia, ao tentar ser transmitida, ela liga-se
inicialmente a criatura, inicialmente aquele a quem a gerou. Pela vontade, temos a quantidade da energia da forma pensamento. E pela moral, temos a qualidade, boa ou ruim, da criação. Ou seja, na vontade alimentamos a condição vibratória que podemos produzir, mas a qualidade será boa ou ruim, de acordo com a nossa condição moral de vibrar naquela condição evolutiva. Da mesma forma em que o ar é o meio de propagação dos sons, o fluido cósmico universal é o veículo de transmissão dos pensamentos. E é pelos pensamentos que os espíritos se comunicam. No mundo espiritual, ao pensar, a criatura transmite, exterioriza automaticamente aquilo que sente, porque ele simplesmente toca o fluido cósmico universal e o manipula. E naturalmente e imediatamente produz a sua condição vibratória. Nem todos os espíritos, por conta da sua evolução, têm a condição de entenderem ou de perceberem tal realidade. Entretanto, os espíritos mais esclarecidos, já desenvolvidos, ao se aproximar de um espírito que não evoluiu ainda, conseguem identificar facilmente a sua condição vibratória. Porque simplesmente vê o nível de produção energética emanada de dentro de si. E é assim que a espiritualidade inferior identifica os seus afins. É assim que os nossos irmãos obsessores alcançam em nós a condição de nos influenciar, porque estamos vibrando, alimentando dentro de nós a nossa condição de ser. E é assim que ele nos identifica, simplesmente por aquilo que somos, por aquilo que emanamos de dentro de nós, que são literalmente aquilo a que eles buscam. E aqui, fatalmente, nos ligará a eles. Portanto, meus irmãos, a influência oculta dos espíritos não é tão oculta assim. Apenas não temos ainda o alcance e a percepção, a consciência dessa realidade. A influência acontece essencialmente pela nossa condição de ser e daquilo que produzimos dentro de nós. E para nos ajudar nessa reflexão, buscamos no Livro dos Espíritos, na questão 456, a seguinte questão. Perguntou Kardec ao Espírito de verdade: os Espíritos veem tudo o que nós fazemos? E a espiritualidade superior respondeu: podem ver, pois nos rodeiam incessantemente. Porém, observam o que lhes chama a atenção. Ora, o que nos chama a atenção? O que nos chama a atenção é aquilo que tem a ver com a nossa realidade, com os nossos valores, com os nossos pensamentos, com os nossos propósitos, com as nossas ideias, com os nossos objetivos. E o que vem essa espiritualidade? Simplesmente aquilo que lhes interessa, aquilo que produzimos interiormente de inferioridade. É o que os espíritos inferiores buscam, porque os espíritos superiores não têm tempo para se ligarem a situações menores. Esses buscam aqueles que querem e buscam realizar a prática da caridade e do bem ao próximo. A comunicação, ela é feita essencialmente de perispírito para perispírito. É assim que se comunicam os seres. Antes do espírito se comunicar com o espírito, ele antes transmite a sua forma de pensar.
ou busca a sua maneira de pensamento através do instrumento que é o perispírito e vice-versa. Portanto, é o perispírito um instrumento funcional da prática e do exercício do pensar. Ainda tratando de influência oculta, sempre entre aspas, porque sabemos que ela não é tão oculta assim. Os espíritos podem ler nossos pensamentos, conhecer nossos segredos, inclusive aquilo que queremos ocultar de nós mesmos. Interessante, não é? Aquilo que muitas das vezes fugimos, às vezes, a nossa própria realidade, ou os nossos vícios, ou aquela necessidade de mudança que não queremos processar, aquela poeirinha que jogamos para debaixo do tapete. Na realidade, nada há oculto que não seja visto pela espiritualidade. Pode influenciar nosso pensamento e até nos dirigir, depende da condição de cada um. Essa é uma realidade. Quantos de nós podem dirigir uns aos outros, encarnando? Só aqueles que têm condição para tal. Muitos influenciam e comandam ao outro. Na espiritualidade, é da mesma forma. Para que sejamos dirigidos, antes consentimos, antes permitimos. E a espiritualidade inferior, que ainda tem acesso a nós, esses só o conseguem, porque em nós encontram a permissividade, ou seja, essa influência não é tão oculta assim como imaginamos ser. Muitos pensamentos são próprios, outros sugeridos. Várias vezes nos encontramos em conflito devido a opiniões internas contrárias. Ou seja, é natural que alguém questione nesse momento, mas Silvio, como posso saber se cada pensamento ou se determinado pensamento é influência ou é algo fruto da minha própria indecisão, da minha própria condição de pensar, da minha própria falta de conhecimento? Apesar de colocarmos máscaras e escondermos nossos sentimentos dos encarnados, nossos pensamentos são contínuos e são propagados, sendo assim conhecidos pelos espíritos. Em outras palavras, nós até conseguimos, não é, colocarmos máscaras um para o outro, enquanto encarnados. Mas já há aqueles, né, que mesmo conversando com você, olhando nos seus olhos, sentindo o tom das suas palavras, percebendo a sua condição energética, sabe? Tem um sentimento daquilo que você está dizendo. Da mesma forma, acontece no mundo espiritual, só que numa intensidade bem maior, porque o que eles percebem não é a palavra articulada, e sim aquilo que emanamos em sentimento dentro de nós. Um pensamento sugerido é como uma voz que nos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento, ou seja, aquele que vem de uma forma como uma voz nos falando, pode ser, né, uma sugestão. Mas aqueles que são nossos mesmos, são aqueles que vêm de chofre, de primeira instância. Como distinguir um e outro? Podemos distinguir se é boa ou má de acordo com a inspiração. Os espíritos bons nunca aconselham a fazermos o mal. Ou seja, se quisermos saber se aquilo que estamos sentindo, se aqueles pensamentos que nos rodeiam a mente, as ideias, que são boas ou mais, basta analisar a sua natureza. Se a sua natureza for boa, a probabilidade de ser uma orientação, uma sugestão, ela existe. Mas, se ela for má, seguramente, se o pensamento não trouxer
nenhum benefício a si ou a alguém, dificilmente será uma sugestão boa para o bem. Quando não encontramos as respostas em nós mesmos, podemos apelar para a inspiração como ajuda. É natural, na nossa condição existencial, até porque somos todos aprendizes, né? Da vida espiritual, da condição do pensar. Podemos utilizar-se da prece, pedindo orientação, pedindo inspiração aos nossos protetores. Mas para tal, teremos que vibrar essencialmente nos propósitos positivos e construtivos da vida. Quando experimentamos um sentimento de angústia, ansiedade, insatisfação interior sem causa conhecida, quase sempre é efeito de comunicações inconscientes com os espíritos ou durante o sono. Ou seja, quando aquela ansiedade nos bate, né? Quando uma insatisfação interior nos acomete, via de regra, estamos sendo influenciados ou tocados, ou ao menos sendo alertados para determinadas situações de vida. O antídoto para isso, não desejar o mal ao próximo, praticar sempre o bem, realizar a reforma íntima. Em outras palavras, praticar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada alma, severa Emmanuel, vive no clima espiritual que elegeu. Que clima você elegeu? Onde está seu coração? Por qual tipo de espírito está deixando ser influenciado? E face disso, os nossos companheiros, na terra ou no além, são aqueles que escolhemos, com as nossas solicitações interiores, visto que, segundo as sábias palavras de Jesus, onde estiver o seu tesouro, estará também lá o seu coração. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Por isso, meus irmãos, a bússola, o roteiro, será e sempre foi o cristianismo, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra de ordem para a necessidade premente, a nossa condição existencial, para trabalharmos as influências que nos advêm e que ainda nos tornam vítimas, mas que é essencialmente vítimas de nós mesmos, pois elas só acontecem porque em nós encontram guarida para tais influências. Muita paz para todos. Então, estamos concluindo na noite de hoje o estudo ao qual nós propomos e, como de praxe, finalizaremos com a prece. E aí nós perguntamos a algum dos irmãos presentes gostaria de fazer essa prece? Muito bem. Então vamos todos juntos orar. Vamos, como no início, fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao alto e agradecer ao Divino Mestre Jesus as bênçãos da oportunidade que representa para nós aqui estarmos em comunhão, unidos e reunidos, em torno do seu santo e divino nome. Ajuda-nos, amigo meu. Permite aos teus mensageiros de amor alcançar em nós a condição necessária da influência para o bem, do aprendizado dos teus ensinamentos, e assim tentarmos mudar a direção da sintonia que ainda habita dentro de nós. E assim, mestre amado, mais uma vez, te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, finalizarmos os nossos estudos da noite de hoje. Muita paz para todos.